Oi gente, tudo bom com vocês? Estamos dando início a uma série de devocionais que acontecerá durante 5 semanas a respeito das 5 solas, em comemoração aí dos 503 anos da Reforma Protestante. Hoje eu queria falar com vocês rapidamente sobre solus Christus, esse termo que é em latim, que significa somente a Cristo. Durante muito tempo, principalmente na Reforma, onde vários reformadores como Lutero, John Wycliffe, John Hus, Savonarola e tantos outros, eles foram de encontro àquilo que era uma heresia muito forte, porque eles pegavam a Cristo e diminuíam a Cristo como se ele não tivesse autoridade ou como se tivesse um outro caminho a não ser Jesus. E percebemos que somente em Cristo conseguimos ser salvos. E para começar, eu já queria falar um pouco da supremacia do Senhor Jesus, que está em Colossenses no capítulo 1, no verso 15. Olha quem é esse Jesus, olha quem é esse Cristo da qual nós servimos. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois dele foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Esse é Jesus. Quando a Bíblia fala sobre o Cristo, a palavra Cristo vem do hebraico que significa ungido. No Antigo Testamento vemos que alguns reis, alguns líderes, eles eram ungidos para executar tal tarefa. Então todo o Antigo Testamento ele apontava para Jesus. João capítulo 5 fala que as Escrituras testificam de Jesus, elas revelam a Cristo. Então, por exemplo, quando Moisés levanta a serpente no deserto, aqueles que olhassem para a serpente seriam curados, assim também o Filho do Homem seria levantado, e as pessoas que olhassem para ele seriam curadas, crescem em Jesus. Moisés também aponta para Jesus, sendo aquele da qual conseguia fazer a mediação entre o relacionamento do povo até Deus. O povo não conseguia se aproximar de Deus, eles tinham medo de toda a autoridade, de todo o poder do Senhor. E por esse medo, eles pedem para que Moisés possa ir até Deus. E Moisés vira esse mediador. Só que a Bíblia nos diz algo muito importante a respeito de um mediador, que está em 1 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 3. Lá diz o seguinte, fala que somente nós temos um mediador, e esse mediador é Cristo Jesus. Então nós não temos outro caminho, não há outros acessos até Cristo. Então esse Cristo da qual foi o ungido, da qual todo o Antigo Testamento falava que viria um Messias, que poderia fazer aquele sacrifício da qual ninguém conseguiria fazer, um sacrifício perfeito, justo, ele veio à terra. Só que ele veio e os seus não o reconheceram. Por quê? Porque eles esperavam que viesse alguém da linhagem de Davi, assim como veio Jesus, veio da linhagem de Davi, mas não como um rei como Davi. Eles esperavam um monarca, algum líder, um grande rei que pudesse governar e liderar sobre o povo. Um reino visível, um reino da qual ele viesse para dividir, ou ser como Salomão, manifestando toda a sua sabedoria e poder e glória. Não, Jesus não veio como esse. Por isso ele foi desprezado. Por isso Cristo foi diminuído. Em João capítulo 14, há uma situação onde o apóstolo Filipe chega para Jesus e fala para ele o seguinte: Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. E Jesus olha para ele e fala o seguinte: eu tenho andado há tanto tempo contigo
e ainda não me conheces? Quem vê ao Filho, vê ao Pai. Então Jesus deixa muito claro que ninguém vai ao Pai senão por Ele. E quando alguns tentam diminuir a sua soberania, a sua divindade, Jesus deixa muito claro que Ele sim é o ungido que foi preparado pelo Senhor para a remissão dos nossos pecados. Então, ainda que a reforma foi muito importante e ainda continua sendo, em 1600 diz que a reforma deu uma pausa, ela acabou, ela chegou ao fim dela, mas na verdade vemos que até hoje a igreja continua em grande reforma, porque por diversas vezes recebemos algumas heresias contra a igreja, diminuindo de certa forma a divindade do Senhor Jesus. E vemos que somente por Ele há salvação. Não há indulgência, não há um outro santo, um outro Deus que possa nos religar a Cristo, nos religar, nos conectar a Deus. Ainda que a religião tenha essa explicação de religar, Jesus é a religião, pois Ele religa nós ao Senhor Deus, somente por meio de Jesus. Então somente a Cristo significa, em outras palavras, que somente por meio de Jesus eu consigo chegar ao Pai. Ele está à direita do Pai e continua trabalhando, assim como ele em terra falava que assim como o Pai trabalhava, ele estava trabalhando. E Jesus agora ao lado da destra do Pai continua orando, intercedendo por nós. Então isso é incrível. Jesus continua orando por mim e por você. Continua sendo esse mediador. Deixou o Espírito dele para que nos auxiliasse, nos conectasse ao Pai. Então você consegue perceber que por suas próprias forças você não consegue chegar a Ele. Porque por suas próprias capacidades é impossível. Mas por meio dele nós conseguimos. Eu oro para que nós sejamos como os bereanos. Homens que corriam as Escrituras, liam ela, porque compreendiam que somente por meio dela eles conseguiriam entender qual é a verdade. Que possamos acorrer para a palavra sempre. Que o Senhor nos faça homens como os bereanos, tementes à palavra dele. E homens que compreendem que somente por meio de Jesus conseguimos ser salvos. Deus abençoe você.